Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai tratar de extremos de uma função multivariável, tá? Então, uma função que possui pelo menos 3 variáveis, sendo 2 independentes e mais uma dependente. Montei aqui um passo a passo para que esse processo de resolução fique mais simples. Então, primeiro, a gente vai calcular fx e fy, que são as derivadas parciais. Segundo, montar um sistema igualando fx e fy igualando a zero, montando um sistema que pode ser independente ou dependente, para achar os pontos extremos, os extremos locais, que podem ser máximo, mínimo ou ponto de sela. Terceiro passo, montar a matriz hessiana. Essa matriz é composta por fxx, derivada segunda em relação a x, fxy, derivada parcial mista, fyx, derivada parcial mista e fyy. E depois a gente vai calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante for maior que zero, não é conclusivo. Se o determinante for menor que zero, a gente já fecha a análise por aí, é ponto de sela. No passo 4, a gente vai montar uma tabela. Nessa tabela vão conter os seguintes elementos. O ponto, os pontos críticos lá que a gente vai achar lá no passo 2. A análise do discriminante, na segunda coluna. Terceira, análise de fxx, que é a derivada segunda de x. Se a gente passar pela análise do d, e o d for maior que zero, a gente vai passar para essa análise. Se o d for menor que zero, a gente para por aqui. D positivo passa por essa análise. Fez a análise da derivada segunda em relação a x, ela é positiva, a gente tem ponto de mínimo. Fez a análise da derivada segunda em relação a x, ela é negativa, a gente tem ponto de máximo. Então, calcula a derivada igual a zero, monta o sistema, acho crítico. Monta a matriz, calcula o determinante. Determinante menor que zero é sela. Determinante maior que zero faz a análise da derivada segunda. Em relação a x, fxx. Se essa derivada for positiva, é ponto de mínimo. Se ela for negativa, é ponto de máximo. Então agora a gente vai resolver um exemplo aqui, que é fxy igual 1/3 de x ao cubo mais 4/3 de y ao cubo menos x quadrado menos 3x menos 4y menos 3. Vamos achar aí os extremos locais dessa função, tá? Então, para a gente determinar os extremos dela, fiz um passo a passo aqui, que vai seguir a linha de raciocínio que a gente definiu anteriormente. Tá? Então, primeiro, derivei parcialmente em relação a x. Como todos os termos têm só uma variável, eu derivo os termos que têm x e os que têm y quando derivado em relação a x dá zero. O fx deu x quadrado menos 2x menos 3. Fy, derivei só os termos de y, termos de x zeraram todos, 4y ao quadrado menos 4. Montei um sistema aqui com as duas, igualando elas a zero. Tá? A primeira, x quadrado menos 2x menos 3, resolvemos por Bhaskara. X igual a 3 e x igual a menos 1 são as raízes. E a segunda, 4y ao quadrado menos 4 igual a zero, que basta passar o menos 4 para o outro lado e depois passar o 4 dividindo. A gente chega à solução y igual a mais ou menos 1. Como essas duas equações são independentes, a primeira só tem x e a segunda só tem y, os pontos críticos vão ser formados pela combinação dos elementos de x e y. Primeiro ponto crítico, quando x valer 3, o y pode ser 1 ou menos 1. Então a gente tem 3, 1 aqui, 3, menos 1 aqui. Quando x for menos 1, a gente tem as coordenadas menos 1 para x, menos 1 para y, menos 1 para x, 1 para y, que está aqui, e menos 1 para x e menos 1 para y, que está aqui. Vou até corrigir esse ponto aqui. Beleza. Esses pontos críticos fazem parte do passo 2, a gente aguarda aqui, e vamos para o passo 3, que é montar aquela matriz. Então, derivei o fx novamente, x quadrado 2x, menos 2x menos 2. Derivando fxy, é o fx em relação a y. Como não tem y, é zero. Fyx, derivando o fy em relação a x. Como não tem x, o resultado é zero. E o fy, derivando essa fy de novo em relação a y, deu 8y. No posicionamento, fxx, fxy, fyx, fyy. Calculamos o determinante, que é só a multiplicação cruzada aqui desses dois termos, o zero não vai interferir, e nosso determinante ficou 2x menos 2 vezes 8y. O que a gente precisa saber desse determinante
é se ele é positivo ou se ele é negativo para finalizar a análise. No quarto passo, nós montamos a tabela. E a tabela colocamos aqui os 4 críticos que a gente tinha visto aqui. 3, 1, 3, menos 1 e 1, menos 1, menos 1. Na segunda coluna, a gente vai calcular as coordenadas do ponto crítico aqui nessa formulazinha do discriminante. Então, 2 vezes 3 menos 2, vezes 8 vezes 1, né? Que é essa equação aqui. Troquei o x por 3 e o y por 1, beleza? Se o resultado deu positivo, a gente passa para a próxima coluna, que é a análise do fxx. O fxx é 2x menos 2. Substituindo o x por 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4 é maior que zero. Quando o fxx for maior que zero, a gente viu no início aí da definição, é ponto de mínimo. Fazemos a mesma análise com 3 menos 1 e nós chegamos que o discriminante é negativo. Quando o discriminante for negativo, finaliza como ponto de cela. O mesmo aconteceu aqui no menos 1 e 1. Discriminante negativo, ponto de cela, finaliza o exercício. No ponto menos 1, o discriminante foi positivo. Aí a gente analisa o fxx, troca a coordenada x pelo valor de x aqui no ponto, que é menos 1. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 4 é menor que zero. Esse é o ponto de máximo. Então, faz o passo a passo, faz as derivadas parciais igual a zero, monta o sistema, acha o ponto crítico, faz as derivadas segunda, monta o discriminante e monta a tabelinha. Fazendo por esse passo a passo, não tem erro, vocês vão conseguir resolver todos os exercícios genéricos para extremos locais de função. Depois tem os exercícios aplicados, que daí precisa de um pouco mais de análise, e os exercícios que têm restrição de domínio, que também precisa de uma análise um pouco mais detalhada, que a gente vai fazer na sequência. Eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.